Ou você se compromete com o sucesso ou não. Hoje são 18 de novembro de 2022. Vamos falar, dar a explicação correta do porquê que existe a questão crédito e débito. Crédito e débito é uma metáfora, né, para explicarmos que quando uma pessoa faz algo de bom, ela gera crédito. Quando a pessoa faz algo de ruim, ela gera débito. Quando a pessoa recebe algo de bom, também ela gera débito. Se ela recebe algo de bom, isso deve ser pago. E aí, dentro desse ponto, né, tem uma explicação que eu acho que vai clarear bem do porquê que isso existe. Quando alguém faz algo de errado, entende-se que a partir do momento que ela fez algo de errado, vamos supor, aí o Hélio Couto dá um exemplo da pessoa que quebra o vaso chinês. Ah, a pessoa quebrou o vaso chinês, beleza. Aí ela vai lá e pede desculpa, ok. Mas apenas as desculpas não bastam. O vaso chinês deve ser pago. Por que que existe esse conceito do vaso chinês deve ser pago? Por que que existe isso? Essa questão do vaso chinês deve ser pago não é uma situação em que a pessoa deva ser punida por algo de mal que ela fez, algo de ruim que ela fez. Não é essa a situação. A situação do vaso chinês deve ser pago significa que o simples fato da pessoa pedir desculpas não basta. Ela deve ter uma consciência de que ela fez algo de errado e que ela não vai voltar a repetir. Esse exemplo, o vaso chinês, não era o melhor, inclusive esse exemplo não é o melhor a ser falado, porque o vaso chinês, de repente, a pessoa pode quebrar sem querer, né? Quebrou sem querer. Agora, se a pessoa ela pegou o vaso, empurrou e o vaso quebrou, realmente ela, né, ela cometeu um ato em que ela deve pagar. Só que esse débito é em razão unicamente da pessoa entender que o que ela fez é errado. Se ela, a nível inconsciente, não apenas consciente, se ela consciente e inconsciente entender que o que ela fez é errado, ao ponto de que ela nunca mais irá cometer aquele erro, ela não precisa pagar mais nada, porque é isso que o universo quer. Então, isso que o vaso chinês deve ser pago tem esse ponto. A explicação é exatamente essa. O ser humano ele deve aprender os erros. Por isso que deve ser pago. Porque se não tiver um pagamento, ele vai achar que aquilo ali não foi um erro. Mas a partir do momento que a pessoa entendeu de uma forma tal que nunca mais irá cometer aquele erro, está pago. É por isso, a partir desse contexto, que se entende que não existe um Deus que pune. É apenas um Deus que quer ensinar. Tá claro? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Igor. Pode perguntar. Igor, nas palestras do Hélio, ele também fala sobre a questão do o Joel Goldsmith, parece o nome dele, que ele matava na guerra, né? Várias pessoas e que nenhuma bomba pegava nele, porque ele cocriava e só ele Não, atacava o não, inimigo não não. conseguia atacá-lo. Ele não matava, mas também não recebia, não recebia tiro nenhum. Porque assim, pelo que eu entendi quando eu assisti a palestra, é que ele não errava nenhuma e ninguém acertava nele. E aí, quando caiu a Bíblia, aí ele viu que ele estava fazendo era errado, aí ele parou de fazer aquilo. Aí é como se como ele citou também outros casos das guerras, que há tsunamis, há enchentes, porque ele disse que a Terra não aguenta tanta maldade que o homem fez e que precisa de alguma forma limpar aquilo.
Que não é simplesmente Exatamente, ele você, né? aprendeu, ele entendeu que era exatamente isso, desculpa. Depois que ele não recebia, ele não dava nenhum tiro e também ninguém acertava nele. Depois teve essa questão, mas realmente no início ele atirava para acertar e entendeu que foi errado. Você tem razão, mas qual é a dúvida? A dúvida é o seguinte, porque você falou que se a pessoa entender, pronto, e não fizer mais, repetir o erro, não precisa mais pagar o débito, né? Só que nas palestras do Hélio Couto, ele disse que não é bem assim, pelo menos o que eu compreendi, é que você não é assim, ah, eu faço tudo de errado, mesmo que eu não saiba, e de repente eu me arrependo, aí não vou mais pagar nada. Faço muita maldade e fica por isso mesmo. Não, não é, não é, Não, não é que não fica. tem, Não é que fica. Olha, não vamos tem lá, vamos lógica. lá. Essas palestras que você está falando são aquelas palestras do caminho das palestras que estão Isso. disponíveis de forma gratuita. Aquilo ali é ele está falando de uma linguagem para pessoas totalmente leigas, tá? Tanto é que a ressonância harmônica explica ali de uma forma e depois para as pessoas que estão mais, que já estudaram um pouco mais, ele explica de uma outra forma, que não tem nada a ver com a explicação que ele dá ali no caminho das palestras. Então, Sim. exatamente esse ponto. A pessoa não. Ela, é difícil da pessoa entender isso que eu estou dizendo para muitos. Então, ele fala apenas o basicão ali. Porque se ele se aprofundar, vai embaralhar o meio de campo. Tá? Então, tudo que ele fala ali no caminho das palestras é algo raso. Raso. Certo? Algo raso. Inclusive, você vai perceber que tem é, pontos que ele fala que estão inseridos num contexto. E ele fala de uma forma. E aí, quando a mesma questão é falada em um outro contexto, ele fala de uma forma contrária ao que ele falou. Por quê? Porque era o contexto ali, em cada contexto. Um exemplo, você vai perceber que tem isso, porque é o contexto em que está sendo falado. Coisas totalmente antagônicas. Por quê? Porque para ficar claro para a pessoa entender. Se ele for ir muito a fundo, por exemplo, no caso da ressonância harmônica, se ele for falar que a ressonância harmônica é uma ferramenta para iluminação espiritual, ponto, ninguém vai querer saber dela. Vê se no caminho das palestras ele se mantém nesse conceito, que a ressonância harmônica é uma ferramenta para evolução espiritual, ponto. Não, ele fala ali que a pessoa pode pedir libido, pode pedir isso, pedir aquilo, pedir. É ou não é? Pedir consciência, pedir não sei o quê, pedir arquétipo, blá, 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 blá. Por quê? Porque ali ele está falando, e ele não está errado, não, veja bem, não estou criticando por isso, não. Ele está certíssimo. Porque ele está falando uma linguagem, ele não está enganando ninguém. Ele está apenas falando uma linguagem para pessoas leigas, para que as pessoas compreendam a ferramenta. Porque a pessoa leiga ali, ela não está, ela não quer nem saber se a evolução espiritual é algo que está muito acima de outros pedidos materiais que podem ser feitos. A pessoa não tem essa compreensão. Então, e para ela vir a ter essa compreensão, ela deve adquirir a ressonância harmônica. É um exemplo, tá? Existem vários caminhos. E aí, depois, ela vai entender, né, que realmente aquela ferramenta, a ressonância harmônica, o mais importante ali é focar na evolução espiritual, evolução da pessoa, do ser humano. É um processo, mas se for falado no início, ninguém vai ligar. Então, muitos dos conceitos ali apresentados são coisas básicas, não tem. São coisas rasas. E outra coisa, você falou, o Hélio Couto, Igor Riqueza, Igor Riqueza. Eu não sou nenhum discípulo do Hélio Couto, eu não estou aqui apenas falando algo que o Hélio Couto falou, não. Tem coisas, inclusive vão ter coisas que o Hélio Couto fala que eu entendo de forma diversa. Tá? Então, Hélio Couto, Igor Riqueza, ponto. Certo? Ô, Igor, e no caso de uma pessoa está fazendo uma maldade e está pensando que está fazendo bem para outra pessoa, e aí, como é que fica essa questão crédito e débito? Não importa se ela acha que está fazendo bem.
Não importa. Se Se ela ela- estiver fazendo uma maldade, ela vai pagar, não é isso? Sim, Vai ter o o débito foi gerar, porque ela tem que dia aprender que 10. aquilo ali não é o certo a se fazer. Não importa se ela. É claro, se ela está fazendo algo achando que está fazendo bem, o débito é um. Se ela está fazendo com a convicção, fazendo mal a alguém com a convicção de que está fazendo mal, o débito vai ser maior, mas vai ter débito do mesmo jeito. Ah, entendi, Igor. Obrigada. No inferno está cheio de pessoas com boas intenções, certo? Mais Verdade. alguém quer perguntar alguma coisa relacionada a essa questão? Igor, eu queria fazer uma pergunta, porque na verdade a Rita falando isso aí me deu essa curiosidade. Por exemplo, naquela prática dos 10% de fazer a doação, Certo? você vai gerar um crédito. Só que, tipo, né? Eu, por exemplo, dou para um hospital de câncer que tem aqui em Goiânia. É um hospital que trata as pessoas, mas você nunca tem certeza 100%, né? De vez em quando você vê aí alguns escândalos de, mesmo nesse caso assim que você foi lá, verificou, aí tipo assim, como que você faz para se respaldar então nesse caso? Porque no final das contas eu vendo os seus vídeos, eu vejo que você foca muito nessa questão, que se o dinheiro foi para o bem é para o bem, se não foi para nada é para nada, se foi para o mal é para o mal. Aí, como assim? Qual o conselho que você daria para ter esse respaldo, digamos assim? Ajudar onde você tem certeza absoluta que aquilo ali que o dinheiro vai ser pro bem. É isso. Então, no caso, é olhar uma instituição, por exemplo, a instituição que eu escolhi, uma instituição que não tem escândalos de corrupção e que você vê, que você vai lá, você vê gente sendo tratada, né? É apenas esse o filtro mesmo, né? Repete, por favor. Porque assim, né? Nos seus vídeos você fala que essa questão aí, né? Não importa se o dinheiro está sendo usado para o bem ou se o dinheiro está sendo usado para o mal, né? Vai voltar aquilo, né? Aí eu Não, fiquei não, pensando, calma por aí. exemplo, Calma aí. Não importa se o dinheiro está sendo totalmente diferente. Isso importa muito. perdão, eu me expressei errado, é tipo assim, eu vou explicar aqui no meu caso concreto, para ficar uma coisa bem fácil de compreender. Eu fui fazer a prática dos 10%, né? Aí sempre assim, fica aquela dúvida de qual instituição escolher. Os critérios que eu usei foi escolher uma instituição que é uma instituição de combate ao câncer, um hospital filantrópico aqui de Goiânia. E aí, tipo assim, vendo aquilo lá que você falava, que o dinheiro tinha que ser usado para o bem retornar, né? Os critérios que eu utilizei foram, né, uma instituição que de fato trata pessoas, e na mídia eu não achei escândalos de corrupção. Só que você sempre fala que é uma instituição que você tem que ter certeza. Eu dou o dinheiro, o hospital não tem escândalos de corrupção, eu vou lá, eu vejo pessoas sendo tratadas, mas eu não tenho certeza. Como que ficaria essa questão? Ficaria da seguinte forma: se o dinheiro realmente for usado para coisas boas, retorna de forma positiva para você. Agora, se o dinheiro foi desviado e foi usado para, né, para o luxo de alguém, ou seja lá o que for, né, não vai ter o retorno para você. E se for usado, destinado para fazer algo ruim, esse algo ruim também volta para você. Ponto. Esse funciona dessa seguinte forma. Não tem o que dizer. Eu acho que a sua dúvida é o seguinte: a sua dúvida é como você pode ter certeza que você está dando uma ajuda e isso retorna favoravelmente a você. A sua dúvida é essa. E a resposta é doando para um lugar que você tenha certeza. Se você não tem certeza de nenhum lugar, né, procura ver, né, se aprofunda que você vai ter certeza. Ali, tem vários lugares que você viver, por exemplo, doa para você viver é líquido certo, que vai ajudar pessoas. Não, perfeito. Nós, aqui no Rio de Janeiro, nós temos também uma. Quando eu digo nós, né, não sou eu, né? São pessoas que criaram e eu ajudo. É um projeto de reinserção de moradores de rua na sociedade. Também né, é um lugar que eu também não vou. Eu não boto a minha mão no fogo, mas eu ajudo.
eu ajudo lá. Eu tenho. Agora, eu vou botar minha mão no fogo, porque até então eu botava, mas e se já tem um mês que eu não vou lá, apenas ajudo de longe? E se trocaram de funcionários e tem um funcionário corrupto lá, malandro? Isso não pode ocorrer? Pode, tá? E eu continuo ajudando? Continuo ajudando também. Então, quando eu falo isso que você tenha certeza, tá? É dentro da medida do possível. Agora, se você não conseguir ter certeza do lugar também, ajuda onde você vai ter você acha que existe uma menor chance de o dinheiro ser destinado a algo ruim, enfim, certo? Tudo é o bom senso, né? Agora, tudo é o bom senso. Só que uma coisa é certo, tá? O retorno para a pessoa vai ser de acordo com o que foi destinado aquele dinheiro. Se foi para algo ruim, ok. Se foi para algo bom, se for para algo ruim, volta a algo ruim. Se foi para algo bom, volta a algo bom. E esse algo não é o que a pessoa olhou no momento, é para o que, de forma eficaz mesmo, na prática, aconteceu. Ah, doei para os mais médicos. Tá, mas essa doação retorna de algo bom se realmente foi usada lá para algo bom. Ponto. Isso que deve ser entendido. Mas não é injusto, não, Igor. Se a pessoa está com boa vontade, doando, tem, vamos dizer assim, que ela tem a certeza que é para algo bom e não está sendo desviado, não seria injusto para a pessoa? Não, não. O universo funciona dessa forma. Não existe essa, como é que eu posso dizer, esse tipo de avaliação. É tudo, olha só, tudo que a gente emana volta. O que foi emanado foi algo bom, Se a volta algo pessoa bom. estava com Oi? boas intenções, se a pessoa estava com 100% de certeza que estava fazendo uma coisa boa, Tá, mas mas ela não foi, sabia que tem alguém. o- isso aí, sabe por quê? Isso de certeza, cada um vai ter a sua, né? E aí, exatamente para que não haja assim. Qual o critério? Qual o critério? A pessoa acha que tem. Uma pessoa apenas vê algo de bom e doa, a outra averigua e doa, a outra vai lá, averigua mais fundo e doa. Então, as três têm boas intenções, então as três vão receber algo de bom, mesmo se os fatos ali foram ruins. Não. Essa certeza, cada um tem o seu grau, né, o seu parâmetro para dizer que tem certeza ou não, tá? Cada um tem o seu parâmetro. É uma coisa muito individual isso aí. Tá? Tem pessoas que confiam muito nas outras não, são desconfiadas. E essa matemática, isso é uma matemática. Foi algo gerado algo de bom, volta algo de bom. Se foi gerado algo de ruim, volta algo de ruim. Se não foi gerado nada, não volta nada. É muito simples isso aí. É muito simples. Então, Então, ela vai se enquadrar, então, igual aquele olha caso. só, ó, essa dúvida, ela existe porque não se confia na existência do átomo, na existência de que tudo é onda, certo? Porque se algo aconteceu de ruim em razão de uma ação que a intenção foi boa, não importa se a intenção foi boa ou ruim. O que importa no plano, né, aqui da terceira dimensão, é que algo de ruim aconteceu. E se algo de ruim aconteceu, volta algo de ruim. Parece ser injusto isso, parece, mas não é injusto. É assim que as coisas funcionam. Senão ficaria muito fácil. Eu vou falar, eu fiz a minha parte. Eu escuto muito isso, a pessoa, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Se o que aconteceu lá não é comigo, não. Aí eu fiz a minha parte. Bom, não é assim que não é assim que a banda toca. Não é assim. Mas, assim, parece que isso parece ser injusto. Eu entendo você dizer que parece ser injusto, mas não é injusto. Não é injusto. É que eu estou tentando fazer a ligação com o que você falou, né, da questão da pessoa fazer o erro e depois ver que foi errado e não praticar mais. Eu estou tentando fazer ligação, não estou conseguindo.
fazer uma ligação do que eu falei existe um erro. Repete, Básico beado. repete, por favor, querida. Rita, repete. Não, é porque eu estava certa. A questão do vaso chinês, que se você quebrou o vaso, tem que pagar. E aí você fala, não, mas se a pessoa quebra, viu que foi errado e não faz mais, então ela não tem mais débito. E aí eu acho que essa pessoa está agindo igual a que faz o bem sem saber que está doando para a instituição que tem pessoas corruptas. Para mim, não consigo compreender. Para mim é a mesma coisa. Não consigo diferenciar uma da outra, entendeu? Você não consegue diferenciar a pessoa que ela fez algo de errado, só que ela entendeu que aquilo ali foi errado ao ponto de que ela não vai cometer mais o erro, certo? Isso, isso. E isso seria igual a pessoa que está ajudando com boas intenções, mas algo de ruim acontece. Por que seria igual? Não, assim, porque você falou que ela não vai ter débitos, que ela quebrou o vaso chinês, só que ela não vai mais fazer. Então, como ela aprendeu que não deve quebrar, ela não tem débito. Para Mas olha, mim, veja bem, mas isso é um nível, tá? Essa questão é um nível de consciência, mas não é simplesmente ela dizer que não vou mais cometer, não. Isso é quando a pessoa tem uma expansão de consciência. Quando ela entende de fato que aquele algo é errado e ao ponto de que ela nunca mais vai cometer aquele erro, e com isso ela teve uma expansão de consciência ali nesse sentido, não precisa cobrar. Por quê? Porque não é uma questão de punição. Fez algo de ruim, você vai ser punido. Não é isso. O critério ali é fazer a pessoa aprender, certo? Ok? Aprender. Ela tem que aprender, ela tem que evoluir. Beleza? Agora, vamos trazer para o outro lado. Se a pessoa, ela simplesmente ajudou. Só que aquela ajuda foi destinada a algo ruim, ela aprendeu? Tem algum aprendizado aí? Tem alguma coisa? não, porque ela acha que fez algo bom, né? Ela não tem como ela ter consciência que Claro que tem como. ajudou uma instituição. Claro que tem como. Quem disse que não tem como? Ela tem que vai a fundo ali, vai a fundo, vai a fundo. Por exemplo, olha só, eu citei o meu caso particular aqui. O que eu citei aqui? O que eu citei? Que eu ajudo um lugar no Rio de Janeiro, ajudo um lugar no Rio de Janeiro, e que eu tenho certeza que tinha certeza que esse lugar todo o dinheiro destinado lá, que vai para lá. Eu confio nas pessoas que trabalhavam lá. E eu tinha certeza que o dinheiro era destinado para algo bom, porque eu visitava e tudo mais. Mas eu estou afastado já tem uns 30 dias. Eu citei. Eu não sei se os funcionários foram trocados, se mudou alguma coisa lá, mas eu continuo ajudando. Se esse dinheiro for para algo ruim, eu devo ser punido? Devo. Eu devo receber o débito? Isso aí devo. Por quê? Eu não fui. Quem mandou eu continuar ajudando o lugar se eu não fui lá, olhei e tudo mais? É um risco que eu estou correndo. Então, todo risco, né, tem o seu risco, certo? E se tem pessoas lá que estão destinando dinheiro para algo ruim, vai voltar coisa ruim para mim? Vai. E isso é certo? É certo. É certo. Por que seria ruim? Isso é uma forma, inclusive, de me fazer ir lá, né, e ver com meus olhos, né, sobre o lugar onde eu estou ajudando. Compreende? Mas às vezes a pessoa, você pode ir lá e averiguar, fazer tudo, e de repente tem uma pessoa fazendo por trás, fazendo algum desvio que não tem como ninguém descobrir. Aí fica complicado. Eu Mas acho. aí é o risco que se corre. O universo funciona dessa forma. Não tem. Tá certo. Porque tudo, querida, isso aí é uma questão. Quando se fala
como se fala que isso que a gente estuda é física quântica, na verdade, isso que a gente fala não é física quântica. Algumas pessoas alegam que que a física quântica comprova cientificamente todas essas questões, do que se vai coisa boa, se vai coisa ruim, volta coisa ruim, tá? Sendo que os físicos mesmo, eles vão contra, mas não importa o que eles falam. Então, nesse sentido, perceba como é que vai ser gerado, né, uma onda, como se quer que uma onda que gere algo ruim e volte uma coisa boa. Porque teve a intenção, mas e aí? O que a intenção criou aí? O que a intenção criou no campo, no campo do invisível? A intenção criou alguma coisa? Criou? Ela criou alguma coisa? Não, o que criou foi o quê? Os fatos, o que realmente foi gerado. E isso é que gera algo bom, ou é o que volta algo bom ou algo ruim. Não é intenção. É Você acha que. complicado. Oi? É complicado, porque às vezes, assim, a pessoa fica até com medo, né? Você quer ajudar, e aí não sabe. E aí acaba para evitar criar débito e aí evita de ajudar, né? Não, esse é um pensamento. Se você parar para refletir, esse é um pensamento muito. Como é que eu posso dizer? Eu posso usar um termo, mas um termo meio. Pode ser meio violento, mas. Covarde, pronto. Covarde. Então é melhor arriscar mesmo que você esteja ajudando, né? E haja Gente, desvio, por exemplo. olha só, vamos lá. Deixa eu falar. Existem vários lugares em que o grau de possibilidade para que esse dinheiro seja algo bom é próximo ao 100%. Existem vários lugares aí. Vai ser 99%. Agora, a possibilidade sempre vai existir. Porque existe a possibilidade, não vai. Isso aí é uma visão egoísta, individualista, própria do ser humano aqui na terceira dimensão, né? Certo? Tá certo, Igor. Obrigada. Nesse caso aí, Igor, o erro do outro, ele se torna o meu erro? Eu pago pelo erro do outro? Então, você vai pagar, não é que foi o erro do outro. Você vai, de certa forma, sim. Só que assim, o erro do outro o débito dele vai ser um, o seu débito vai ser outro. Certo? São coisas diferentes. Tá? Agora, Assim, a cobrança minha, no caso, no caso eu tive a boa intenção, isso, né? E chegou lá, ele desviou. Eu má vou intenção. pagar pelo desvio, mas eu não vou pagar pela má intenção. Não, não, de forma alguma. A má intenção que vai pagar é a pessoa. Você vai pagar pelo o que o seu dinheiro foi gerado ali. O que acarretou o seu dinheiro? De repente, essa pessoa botou o dinheiro no bolso e não fez mal algum. Vamos supor que essa pessoa pegou o dinheiro, botou no bolso, porque a maioria das vezes a pessoa não vai destinar o dinheiro a algo ruim. A pessoa vai pegar pode ser que ela pegue o dinheiro e coloque no bolso e compra uma casa para ela, faz uma viagem. Isso é algo ruim, de certa forma? Não, não. Então vai voltar alguma coisa de ruim para você? Não. Agora, essa pessoa, por ter pegado um dinheiro e ter desviado, isso é algo ruim. E aí ela vai receber o débito. A pessoa origem, ela só vai receber de débito sobre o que aquele dinheiro acarretou. Se a pessoa botou no bolso e comprou uma casa para ela, bom, isso aí não gerou nada de ruim, em tese, né? Então a pessoa origem não vai receber nada de ruim, mas também aquele benefício de que ela receberia de uma ajuda dada, ela também não vai receber. Sim, entendi, ficou bastante claro agora. Ficou? Obrigada.
Mas então, Igor, uma instituição que você recomendaria seria o CVV? Sim, com certeza. Mas não vou botar minha mão no fogo também não, tá? Mas eu recomendaria, certo? Entendido. Porque como é que eu vou colocar minha mão no fogo se eu nem sei quem é a pessoa que É vai receber isso aí? Oi? exatamente essa a dúvida que eu tive, sabe? Foi exatamente isso que bateu na minha cabeça, eu assistindo algumas lives suas. Mas Porque a certeza 100% você nunca tem. dá para ter certeza de algumas formas, né? Se você pega o dinheiro e ajuda você mesmo, então bota a mão na massa. Pode ser Ô, também, Igor, forma. desculpa interromper, eu ia falar isso agora. A melhor maneira de saber da efetividade dessa doação é pôr a mão na massa, porque existem pessoas que eu acompanho que reinveste todo o seu ganho, quase todo, para melhorar a vida de outras pessoas, com educação financeira, com, por exemplo, ajudar ela a tratar suas sombras. Aí a pessoa tem certeza que aquele valor ou tempo, ou na verdade, energia que a gente está falando, vai ser bem usado. Vou dar um exemplo bem simples, bem simples. Vê uma pessoa aqui da live que está precisando. Eu não vou citar nomes, né? Porque ela tá com uma situação financeira delicada, mas queria pagar o plano semestral. Vai lá e paga o plano semestral para ela. Você vai ter alguma dúvida que o dinheiro foi destinado a algo contrário, a algo ruim, a algo. Não vai ter dúvida nenhuma. Dando um exemplo rápido. Então, tá bem na cara das pessoas. As pessoas querem fazer da forma errada só se elas quiserem, certo? Dei um exemplo rápido aqui, ó. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Igor. Boa noite. É Cristiane Henderson. Bom, então, Pode falar? quer perguntar? Pode perguntar. Tá longe o som. Bom, então eu vou encerrar essa gravação aqui.